Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a falar sobre aqueles temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos começar? Então, hoje estamos respondendo algumas questões e uma delas é assim: olha, Aparecida, eu queria saber o que é terapia de vidas passadas. Será que isso faz parte lá do seu programa? Ah, faz sim, por que não, né? A gente fala sobre sensibilidade e eu acho que é bastante pertinente. Então, desta vez, eu costumo falar a origem, né, para a pessoa se achar, é daqui de São Paulo mesmo, né? Então, nós vamos responder à questão, que é terapia de vidas passadas. A terapia, seja ela qual for, ela é um tratamento, né? Que você busca a melhora da outra pessoa, eliminar a queixa que ela traz. E a terapia de vidas passadas, então, é um tratamento onde a gente vai acessar memórias que a pessoa tenha, memórias de coisas que tenham acontecido, que estejam repercutindo, reverberando ainda no presente e que às vezes está reverberando a partir de outras existências, porque quem pergunta sobre memórias de vidas passadas, terapia de vidas passadas, é porque já aceita que teve outra vida, que uma coisa tem interferência na outra. Então, é um tratamento que você acessa essas memórias que provavelmente aconteceram em vidas passadas e você vai fazer isso em busca da cura, né? E essa busca, essa procura que você faz, ela pode ser por indução. O que é indução? Olha, fica aí, volta, perceba aonde você chega, você vai conduzindo o pensar da pessoa para ver se ela consegue perceber um fato lá atrás que tenha repercussão aqui. Às vezes, as pessoas usam hipnose para isso, é uma indução mais intensa, digamos assim, você usa uma hipnose, né? E outras vezes não é feito assim, é uma regressão espontânea a vidas passadas. E regressão espontânea, vamos olhar para isso com bastante carinho. Ninguém induziu nada, você sonhou ou você estava aqui acordado, sereno, tranquilo, de repente você entrou num processo de alterado de confiança, da sua consciência, você confia naquele processo e você vê uma série de coisas em relação a você. Foi espontâneo, não foi nada induzido, tá? Então, tem aquele que é induzido e aquele que é espontâneo. Vamos entender um pouco mais isso, né? Você sabe que tudo eu gosto de dar aula, né? Eu transformo numa aula, mas pensa em termos mitológicos. No mito grego, né? E eu entendo, gente, mitologia não é aquela história assim, é mito ou verdade, como se o mito fosse uma mentira, né? Essa é uma forma comum de ver as coisas, tudo bem, tudo certo, mas mitologia para mim é muito mais do que uma mentirinha, do que um conto. O mito, ele é um farol que ilumina o pensar. O mito é um conhecimento profundo, o mito é uma expressão do inconsciente. Qualquer dia a gente conversa sobre mito. Então, esse mito, nesta profundidade, é que eu olho para o mito grego, e lá no mito grego, pensando nas histórias que eu conheço sobre os rios e sobre reencarnações que estão relacionadas aos mitos, Caronte, ele era um barqueiro que carregava a alma daqueles que tinham morrido. Tinha que atravessar um rio, então ele levava, era o rio Estige. Então ele punha todo mundo dentro de um barco e levava para lá, para o outro lado do rio. O outro lado do rio, você sabe, se refere ao outro lado da vida, né? E esses rios que aparecem na mitologia grega, eles eram em número de 5 e um deles era o rio Estige, que era um rio da invulnerabilidade.
E o rio Estige, quando o cara ia para lá, o barqueiro levava e ele atravessava um rio. Quando ele vinha para cá, ele tinha que atravessar um rio também. E esse rio quando ele ia embora, era o rio Estige. E por que invulnerabilidade? Porque depois que você vai, você não volta você não conta, você não volta mais. Atravessou o rio para lá, pronto, acabou, ninguém voltou para contar nada. E quando nascia, como é que eles explicavam o renascimento? E era assim, você tinha o rio Lete, que era o rio do esquecimento. O cara ia nascer, ele não ia lembrar mais daquilo que ele viveu. Então ele atravessava um rio também, o rio do esquecimento, e ele vinha para cá. E aqueles nas histórias, né? Na propriedade do rio, aqueles que bebessem a água do rio, aqueles que tocassem na água do rio, fosse tomar banho lá, lavasse o rosto lá, eles experimentavam um esquecimento completo. Ninguém que entrou no rio lembrava de mais nada. Então, a história e o que é o simbolismo disso? Que quando você reencarna, você também não lembra de nada. Você esqueceu, passou pelo rio do esquecimento e chega aqui. Então, o sujeito chegou aqui, nasce 0 quilômetro, o sistema nervoso dele novinho em folha, né? E tá uma beleza. E o esquecimento faz parte do processo, ele esqueceu tudo. Muito embora tenha algumas exceções, às vezes a pessoa lembra, né? Muito bem, lembrar espontaneamente é quando tem esse lembrar espontaneamente, essa exceção. Às vezes a pessoa lembra de um lugar que ela já viveu, mas como que ela já viveu se ela nunca foi lá? Mas ela lembra espontaneamente, não é induzido. Então, vamos ver como é que é esse lembrar espontaneamente. Todos os casos que eu presenciei, o sujeito lembra espontaneamente, ele tem um novo entendimento. Olha, eu entendi aquilo. E ele traz isso para a terapia e ele pode ressignificar aquilo e seguir em paz. Então, como é isso? A pessoa teve uma percepção espontânea, se viu num determinado lugar, sabe que já viveu lá, olha, eu fui padre lá não sei aonde, em tal lugar, assim, assado. Tá bom, foi, fica em paz com isso. Ah, mas agora eu não sou mais padre, agora eu me interesso por outro tipo de coisa. Agora é um outro tempo. Pensa assim, que é como se fosse um curso. Uma vez você faz um curso disso, depois você faz um curso daquilo, você estuda uma coisa, depois você estuda outra. Enfim, você teve uma lembrança, você olhou para aquela lembrança, ou às vezes as lembranças não são suaves, às vezes as lembranças são densas. Eu me lembro de um caso que eu estava observando, eu estava de estudante no processo, né? Então, a moça tinha uma dor de cabeça muito grande, mas uma dor de cabeça terrível. E ela entrou lá no processo dela de transe, né, de estado alterado de consciência, e ela se viu numa arena e ela se viu atacada naquela arena por leões, e um deles pisou na cabeça dela, e aí ela falou que perde a consciência nesse momento. Muito bem, aí eu fui olhar como é que aquilo foi trabalhado. Então, o terapeuta que conduzia, o meu professor, ele conduziu assim, olha, aquilo foi lá, foi naquele tempo, imagina, volta agora consciente lá, e você não precisa ficar, você pode sair, E foi dando uma série de alternativas e foi ressignificando aquilo, e ela consegue sair daquilo e segue em paz, vai indo muito bem, obrigado. Tá, isso foi um caso, foi uma lembrança espontânea. Agora, o que eu observei aí? Que a cura não veio da lembrança. A cura veio de como o meu professor trabalhou aquilo depois. Como é que foi esse processo de dar um novo significado àquilo, compreender que agora era um outro momento, era uma outra vida, olhar para o leão com uma simbologia. Então, sabe, aquilo foi visto de um jeito e ele fez o filme rodar de uma outra forma. Muito bem. Então, o
mérito do ir legal para frente foi o trabalho que foi feito em cima da lembrança. A lembrança em si, nesse caso, não curou nada, tá? Então você vai entendendo aí. E por que eu estou falando isso? Porque a pessoa está propensa a fazer e perguntou a minha opinião. Então, o que eu observo, eu conto, eu estou aqui para isso. E aí você tem já aqueles casos em que ocorre uma indução e é preciso considerar um fator de grande importância nessa indução. Quando o caso é espontâneo, a pessoa lembrou e lembrou. Agora, quando você faz a pessoa, você induz ela a lembrar, olha, volta e presta atenção, e vai, e encontra, e tem lá uma coisa escura, e passa o escuro, e vai, e tá bom. A pessoa foi, achou o espaço escuro, encontrou a tal coisa do outro lado e teve um surto psicótico. E aí? Como é que faz? Chama a família e fala, olha, o cara veio aqui, ele teve um surto, agora pega e leva embora? Como é que faz? E a responsabilidade de quem induziu essa história? Como é que fica? Então, eu não gosto de mexer naquilo que a natureza propôs. Se a natureza propôs esquecimento, respeita o esquecimento que a natureza propôs. A natureza sabe mais que você. Uma lei natural é uma lei divina, é uma lei cósmica, é uma lei universal. Será que a minha cabeça sabe mais que uma lei cósmica? Não, quando muito eu vou saber igual, quando muito. E nem é muito assim, tá? A gente está engatinhando nisso. Então, o transe induzido, você há de saber se o teu cliente ele tem uma estrutura de personalidade bem organizada, bem estruturada, firme. Não deve ter, porque se ele tivesse uma estrutura bem organizada, bem firme, não seria cliente, nem ia te procurar. Então, se esta pessoa tem uma personalidade fragilizada, se tem um ego desestruturado, se dentro, sabe, se ali tá tudo muito fraquinho, você vai mexer num esquecimento que a natureza pôs, você vai trazer aquilo à tona e o cara vai ter um surto. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas e aí, como é que faz, né? Tem o caso daquele afogamento. Então, no caso do afogamento, isso tudo, gente, eu vi, sabe? Ninguém me contou, não li no livro, eu vi. Eu sou xereta, eu vou xeretar. Quando eu quero saber uma coisa, eu me matriculo lá no curso, porque aí eu me aproximo do professor, do curso, da terapia, da técnica, da teoria, posso ver tudo, me dou o direito de perguntar o que eu quiser, porque eu sou aluna do curso, é assim que eu faço. Para mim, fazer curso é técnica, não é outra coisa. Então, eu fui lá e a pessoa estava lá, teve a sua regressão, a regressão não foi induzida, foi espontânea, e a pessoa se viu atravessando um lago, e ela se viu caindo no lago, e a sensação que ela teve foi que ela morreu naquele lago, porque tudo ficou escuro, porque sumiu, porque não sei o quê. E depois disso, então ela viu que ela morreu no lago, ela ficou curada. Não. Essa pessoa não entrava no mar, não entrava na piscina, essas coisas de grande quantidade de água, ela não se aproximava. Ela fez a terapia, ela foi lá, ela viu e ela continuou sem entrar no mar e sem entrar na piscina e pronto, acabou. Então, percebe que não é a lembrança que vai fazer, cada caso é um caso, mas é como você vai reagir àquela lembrança, né? Se você guardou alguma coisa lá dentro, um lixo psíquico lá dentro, né? Digamos assim, e aí aquela coisa foi difícil, se você guardou, teve aquela morte, teve aquela situação, às vezes a pessoa morreu lá de uma tragédia, morreu, lembra aquele povo que de vez em quando tem aí uns incêndios e as pessoas se atiram dos prédios, aqueles horrores, né? A pessoa morre no meio daquela tragédia, você imagina que emoção essa pessoa guarda,
O nosso campo astral, ele é impregnado pelas nossas emoções. Então, para essa pessoa que morreu numa condição dessa, o esquecimento é uma benção. E aí você vai lá cutucar para ela lembrar e ficar com aquilo. E se ela tem uma estrutura fragilizada, ela vai surtar e ela vai ter aquela crise. Um surto é uma desorganização da realidade que ela faz lá na cabeça dela. Aqui fora tá tudo bonitinho, mas lá dentro tá tudo pegando fogo, porque ela não consegue perceber a realidade aqui que está acontecendo, porque desorganizou tudo lá dentro. Então, na minha clínica é assim: se o meu cliente entrar assim no estado de regressão espontânea, ele entrou porque ele entrou, parecido, eu sonhei, eu vi, eu tô vendo tal coisa, é por conta dele. Eu não vou induzir nada, nem falo o que vou fazer. Ah, mas e se ele entrar numa situação dessa que você faz, né? Aqui nós estamos no 20º andar, eu não posso jogar ele da janela para baixo. Eu vou atender bonitinho, no melhor que der, se a regressão for espontânea. Eu não vou induzir nunca. Quem é que me garante que ele vai entrar lá, vai ver a tal coisa? Não, porque ele morreu assim, ele foi assassinado, ele foi isso, ele foi aquilo, eu sei lá o que aconteceu. E aí, como é que ele vai reagir aqui? A natureza deu esquecimento, esquecido está. Então, a pessoa, quando nasce, ganhou um esquecimento. Vamos pensar assim. Eu fiz uma figurinha, depois você vê lá a figurinha, que eu represento a consciência por uma ilha, né? Então, a consciência está lá em cima, a pessoa está lá, tem um pontinho amarelo, é a consciência. E lá embaixo da consciência, eu pus uma lata de lixo, que é o inconsciente do Freud. Tudo que você não quer saber, você joga lá, você joga lá, você joga. E às vezes, quando você nasce, lá no seu inconsciente de vidas pregressas, aquilo que é muito difícil de você elaborar, porque você ainda não tem toda essa habilidade, você não ganhou ainda todo esse conhecimento, todo esse traquejo, está guardado lá. A natureza guardou. Aí chega você, pega um martelo e tchum, tchum, tchum. Você vai martelar lá. Aí olha do lado e vê o que acontece. Explode e aí você faz o que com o produto da explosão? Então, lá estava tudo quieto, guardado, não é? O sujeito vai desenterrar, o cara tem uma estrutura fragilizada, não vai prestar. Então, eu sempre que não sei, observo a natureza. O que a natureza faz? A natureza não deu esse acesso, a natureza não deu. Não sou eu que vou buscar. Eu acompanho a natureza. Gente, nunca errei por acompanhar a natureza, tá? Eu confio muito na natureza. É muito sábia. Existe desde antes de mim e vai continuar existindo depois. E eu sou um grãozinho na natureza. Então, olha e observa. Espero ter colaborado para você que perguntou. Ah, mas não fica só nessa pobreza, tá? Você vai pesquisar, você vai estudar, você vai ler e manda a sua questão que a gente responde, porque, sabe, o seu desenvolvimento requer a sua participação. Sabe, eu não aprendo assim de graça. Não, tô assim aqui, de repente, pronto, virei doutor, PhD em alguma coisa. Não é assim. Então, você participa do seu desenvolvimento. Fica com um abraço grande. Até o nosso próximo encontro.